A gente está de volta também com você que nos acompanha pela TV a cabo e a gente vai chamar para a nossa conversa agora o Eduardo Militão, que é repórter do UOL, que traz aqui no UOL para a gente a informação da deportação da terceira fugitiva dos Estados Unidos a deportação da terceira fugitiva do 8 de janeiro pelos Estados Unidos. E ela já está presa no Brasil, né, Militão? Conta essa história pra gente, quem que é essa personagem que fez aí uma viagem longa para chegar aos Estados Unidos, acabou presa lá e agora está de volta ao Brasil. Isso. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no UOL, os nossos telespectadores, o pessoal dos comentaristas. Bom, é exatamente isso, Mauro. A Raquel de Souza Lopes, né, uma comerciante, cozinheira, né, que é de Joinville, né, fez um longo processo de fuga, né, depois de ter sido condenada a 17 anos de prisão pelos ataques golpistas de janeiro. Né. Ela foi condenada por golpe de Estado, associação criminosa, dano ao patrimônio público e mais 2 crimes. Foi condenada em 2023 e, em março de 2024, ela seguiu o movimento de outros militantes e fugiu para a Argentina. Só que quando a Argentina resolveu prender os militantes, em novembro de 2024, acho que as pessoas viram, né, o Ministério Público argentino e a Justiça lá decidiram cumprir as ordens de extradição pedidas pelo Supremo Tribunal Federal. A Raquel e um grupo de mais ou menos 10, 30 militantes fugiram de novo. Eles fugiram da Argentina, foram para o Peru, foram para a Colômbia e chegaram no México. Quando chegaram no México, uma parte do grupo resolveu arriscar. Era janeiro de 2025, o Trump ia tomar posse uma semana depois, e a Raquel foi a primeira que entrou dia 12, né? E outras 3 entraram no dia 21, um dia depois da posse do Trump. Resultado, as 4 foram presas, né, por imigração ilegal. 3 já foram deportadas. A Cristiane, a Rosana e agora a Raquel. A Michelle continua lá. E a informação que a gente tem é que ela pode até conseguir ficar em solo americano porque ela tem uma situação jurídica diferente, né? A gente procurou a defesa, né, da doutora Chanise Menezes, a advogada dela, ela não se manifestou, o filho também não, mas ele já tinha dado uma entrevista por texto com a gente, o Acenil Francisco, o filho da dona Raquel, dizendo que ela não cometeu golpe de Estado, que ela não participou do quebra-quebra e que ela só filmou o quebra-quebra que teve lá em 8 de janeiro, né? E ela está presa em Minas Gerais, é isso? Exatamente, Mauro. Um avião com os deportados brasileiros todos, né, que vem dos Estados Unidos, sejam eles criminosos ou não, né, chegou ontem em Confins, às 9 da noite. Ela tinha mandado de prisão, tinha outras pessoas procuradas pela justiça, prenderam-se todos, 5, e ela foi enviada para um presídio perto de Belo Horizonte, né. A gente atualizou essa informação agora há pouco. O presídio mais perto... Eu esqueci aqui, tirei o nome aqui, falha nossa aqui, mas já recupero para ti. Tá, de toda forma, esse presídio fica na região metropolitana de Belo Horizonte, né? E de lá, a defesa provavelmente vai pedir para ela tentar ser transferida para Joinville, né? Mais uma informação, Mauro, é o seguinte, é que daqui a pouco, enquanto nós estamos aqui falando, vai acontecer a audiência de custódia dela, né? Vai ser por videoconferência de dentro desse presídio, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, em Ribeirão das Neves, e de lá ela vai falar com a juíza auxiliar de Moraes. É uma audiência pro forma, para ver se ela foi agredida, se os policiais trataram mal ela ou durante o ato de prisão. Mas eles costumam falar coisas do que acontece no voo com os deportados, ou algum tipo de fazer algum pedido de transferência, né? Só que essa audiência só começa está marcada para daqui 10 minutinhos. Legal. Ela está numa penitenciária estadual lá de Minas Gerais e como ela é de Santa Catarina, como ela é de Joinville, eu imagino que ela possa pedir a transferência dela para alguma penitenciária lá do estado dela, né, para ficar mais perto da família. Sim, esse é o padrão, né, de qualquer defesa de réu, né, para poder ficar perto da família. O presídio que ela está é José Abranches Gonçalves, né, e ela vai tentar, provavelmente, a defesa vai fazer isso. Só que esse processo, Mauro, ele costuma demorar bastante, né? No caso da Cristiane Silva, que é uma garçonete lá de Santa Catarina, que também estava lá, foi presa lá pela imigração do Trump, né? E foi deportada, esse processo levou 3 meses, né?
Ela foi em maio, ela só conseguiu, aliás, 4 meses, só conseguiu voltar a Santa Catarina em setembro. E só para terminar, Militão, esse tempo que ela ficou presa, ou que elas ficaram presas nos Estados Unidos, não tem nada a ver com prisão, com cumprimento de pena aqui no Brasil, né? Elas estavam presas lá por imigração ilegal, ou seja, isso não desconta do tempo que elas têm para cumprir aqui no Brasil. O precedente que tem novo, esse caso, né, é o da Rosana, né? O ministro Alexandre de Moraes pediu para não contar esse tempo, mas as defesas têm tentado argumentar que esse tempo que elas estariam presas lá poderia ser descontado. A dona Raquel, né, essa comerciante cozinheira, ela ficou mais de 1 ano presa lá, né, no Raymondville, no Texas, né? E isso aí não conta, você acaba perdendo. O que a defesa costuma fazer é tentar ver se o tempo que ela passou de prisão domiciliar já pode ser usado, de certa forma, para conseguir um semiaberto, mas ela não tinha cumprido o regime fechado tanto tempo assim. Ela foi presa no dia 8, né? Ficou alguns meses lá, depois foi para a prisão domiciliar e de regime fechado no Brasil ela tem só o início de 2023, né? Militão, obrigado por nos trazer as informações. Boa apuração aí para você. Eu sei que você continua apurando. Qualquer coisa é só tocar o alarme e aparecer por aqui. Tá certo, Mauro. Também eu prestei atenção no comentário que vocês fizeram sobre segurança pública, né? E esse caso do 8 de janeiro e nos outros casos de segurança pública, né? A gente já tem falado disso, né? É a facilidade com que a pessoa consegue fugir do Brasil, né? Na semana passada a gente noticiou de um desses que estava no México, tem outros fugitivos que estão lá, ele foi na embaixada, conseguiu um passaporte novo e fugiu para a Espanha, né? Depois que o ministro mandou fazer a operação, né? Teve outras fugas pela fronteira, ou seja, por mais que a gente esteja discutindo PEC de segurança, questões de legislação, às vezes o que falta mesmo é aplicar a legislação atual e reforçar o controle de fronteiras, para esse e para outros crimes, sejam de tráfico de drogas, contrabando, sonegação e corrupção. Porque a gente fica pensando, se está tão fácil assim, né? Eu fico imaginando para quem pertence a quadrilhas aí mais organizadas, mais estruturadas do tráfico de drogas, do tráfico de armas, que é outra preocupação que deveria ser muito maior aqui nossa. Para essa galera deve estar mais fácil ainda, né? Porque ele já tem uma organização toda, né? Um fluxo ali todo estruturado, né? Exatamente, né? E até esse pessoal, né, que passou um tempo preso na cadeia, aprendeu como cortar a tornozeleira, aprendeu como fazer rota de fuga, né? Chegou nesses lugares com a ajuda de coiotes, né? Enfim. É isso. Militão, obrigado. Bom trabalho para você. Uma ótima tarde. Obrigado. Boa tarde para todos. Ô, Hilton, queria te pedir uma opinião tua, assim, bem rápida. Aparentemente, esse pessoal que fugiu e que acabou sendo pego lá fora e que agora está voltando, se tivesse aqui no Brasil, já poderia estar em casa, né? Pelo menos numa prisão domiciliar já poderia estar, né? Eu não sou da área de direito para avaliar, Mauro, mas é provável, né, que teria menos problemas. Eu acho muito triste que uma parte de quem estava lá no dia 8 de janeiro de 23 foi manipulado, né? Uma parte foi manipulada, estava sem saber direito o que fazer lá, entrou, não deixa de ter a culpa porque participou. Mas essa ideia de que ir para os Estados Unidos porque o Trump poderia proteger só demonstra o quanto a noção, né, da realidade política e da própria realidade acaba sendo prejudicada por esse tipo de atitude extrema, né, por esse discurso extremo, que é um pouco do que eu falei antes, de facilitar, dizendo que nós somos os bons e os outros são ruins. Isso facilita na hora de fazer uma campanha eleitoral. Aliás, puxando um pouco do que o Cláudio falou antes da questão da segurança, que realmente precisa ser unificado, precisa ser um trabalho do Estado brasileiro, né, não dos estados. Isso, para acontecer, também precisa sair um pouco do discurso eleitoral, né? Precisa ir mais para a política pública e menos para o eleitoral.
no eleitoral sempre tem ali alguma coisa do tipo, vou resolver a questão da segurança. Eu, quando era criança, isso já faz muito tempo, eu ouvia candidatos a vereador, a deputado, aqui em São Paulo, falando sobre isso. E nada mudava. Porque também, talvez seja porque é o nicho desses candidatos. Se resolver o problema, eles não têm mais voto. Então fica sempre aquele discurso eleitoral e não tem a efetiva ação. E a gente tem que se preocupar com a questão da segurança como uma política pública nacional. Voltando à questão da moça que foi presa, né, é muito triste. Foi um momento muito triste da história brasileira e muito triste de ver como as pessoas se iludiram, né, diante de promessas completamente vazias que foram feitas naquela época.